Eu acho que para vocês ouvir o cliente, né, foi algo que manteve o negócio, que trouxe novas transformações para o negócio e expansão, né? Então, dali vocês captaram muitas coisas e conseguiram se diferenciar numa pandemia, sobreviver. Outro é a questão do processo de sucessão, né, que a gente falou agora, que é você conseguir manter a tradição frente a uma inovação que vinha, Sim. Né, e você conseguir permear por isso aí, eu acho que é um ponto que a gente tem que trazer para quem está acompanhando a gente. A questão da humildade em conhecer, né, e em ouvir, na verdade, quem tem mais experiência de tempo no negócio, né, e um outro é conhecer bem do negócio, né, como você falou, conhecer todas as áreas do negócio, porque eu acho que você só consegue trazer qualidade para seus clientes, trazer qualidade de processo, manter o seu negócio como ele é, porque você conhece muito bem cada área do seu negócio, né? Como você falou, no seu processo de sucessão, quando você entrou, você ficou em cada área da empresa, você foi um trainee. Estamos começando mais um episódio do Legado, do nosso podcast. Estou aqui com o nosso co-host, João Fiamengue, e com uma convidada especial. Ela que a gente conheceu na faculdade, né, João? Foi nossa colega de faculdade, no curso de administração. Ela fez sua MBA em finanças, mas depois migrou para a área do marketing. Hoje é CEO e responsável aí, né, de um dos restaurantes italianos mais conceituados e mais conhecidos aqui da Bahia. Acho que o mais conhecido. O mais conhecido, mais tradicional, né? Aí de todos, provavelmente. Já tem uma longa data aí no segmento, né, da culinária italiana aqui na Bahia. E a gente queria apresentar ela e conhecer um pouco mais da sua história. Lara Allegro. Só que antes eu queria te fazer uma pergunta, tá? Para que a gente possa começar aqui nosso bate-papo, a gente queria saber qual foi a decisão que foi a mais impactante para o Diliano a ser o que ele é hoje. Primeiro, queria agradecer, né, aos dois. Tinha tempo que a gente não se via e é sempre um prazer estar com vocês dois. E é uma admiração enorme também pelo que vocês se tornaram hoje, né, pelo que vocês são. Então, temos um carinho aqui muito grande. Tem um carinho muito grande por vocês dois. Carinho é mútuo. Decisão, né, algo que foi uma virada de chave para o restaurante, eu acho que foi a sucessão de passar de minha avó para os netos. Essa mudança de gestão, essa sucessão, foi algo que foi bem impactante. Não foi algo do dia para a noite, né? Foi realmente algo bem gradativo, mas que foi isso que fez o Diliano mudar e expandir, e inovar e virar o que é hoje, digamos assim. Nisso temos vários viés para falar aí. Tem bastante coisa para te falar aí. Essa história aí que a gente quer conhecer um pouquinho. Já pensei aqui, mas eu vou deixar você se apresentar primeiro, agora, né? Isso. Para depois a gente evoluir, mas tem coisa legal pra gente falar. Se apresente um pouco, conte um pouco da sua história, um pouco da história do Diliano, né, para que a gente possa aprofundar mais e quem tá ouvindo a gente possa conhecer um pouco dessa história maravilhosa. Combinado. Eu sou Lara Allegro, eu sou neta de Liana. Primeiro fiz faculdade de administração com vocês, depois fui para finanças, não me reconheci muito bem em finanças. Migrei para marketing, me adaptei 100%, adorei ali a área de marketing, e não sabia muito bem o que fazer da vida, achava que eu queria ser trainee, né, e trilhar uma carreira executiva em alguma empresa. Fiz intercâmbio, viajei para o Vale do Silício, então achei que eu ia por esse caminho. Entrei na Ambev, fui estagiária e fui sendo promovida lá dentro, e aí chegou a hora de entrar no projeto trainee. E nesse mesmo tempo eu ganhei uma viagem pela Rui para representar o curso de administração no Vale do Silício. Bacana. Na DevRide lá, na época, né? Na Foi nossa época, a mudança, para DevRide. E aí nessa viagem eu saí um pouco da minha bolha, né? Bastou sair uma semana assim que eu falei, gente, eu não quero voltar para Ambev. Eu não quero voltar para Ambev. E aí meu irmão tava fazendo intercâmbio em Vancouver. E ele adorava um restaurante de massas rápidas. Massas rápidas, assim, pega a massa e o molho, monte e acabou. Muito simples. Ele, velho, eu adoro isso aqui é pra que prático, rápido e tal. A gente podia fazer isso com Diliana. Falei, isso seria um ótimo Diliana Express em um shopping. Isso lá atrás. Aí na minha cabeça, naquela época, vou sair da Ambev e vou abrir um Diliana Express no shopping. Ponto. Sem entender de nada. Só sendo neta de Liana, né? Apenas. Não tinha ainda aquela... Experiência nenhuma. Zero. Não sabia o que era entrar numa empresa. Nada disso.
Aí eu voltei pra Ambev e falei, meu pai e minha mãe já me incentivavam 100% a largar a carreira executiva. Eu disse, não, você tem muito o que fazer aqui, você vai ajudar todo mundo, você vai melhorar isso aqui, você tem que vir pra cá. Então eu já tinha, assim, meio caminho andado pra sair, eu que não queria ainda. Aí quando eu viajei, eu falei, eu quero sair mesmo. Aí meu chefe me chamou, falou, meu diretor da Ambev, você não tem volta. Quem sai da Ambev não volta. O programa de trainee agora, você tem 2 anos, né? Quando a gente se forma, tinha 2 anos pra entrar. Isso. Você vai perder o time de entrar aqui. De qualquer um. Então, pense muito bem no que você vai fazer, porque você pode fazer o trainee e depois você vai para a empresa familiar. Falei, velho, eu olhava para minha chefe assim na época e falava, ela é mãe, como é que consegue? Fica 12 horas fora de casa, sei lá. E viajava, ia para o interior e voltava. E todos os cargos que eu gostava de lá eram muito tempo fora de casa, fora de família, fora de tudo. E a remuneração não era lá essas coisas, né? Aí eu falava, eu não quero essa vida para mim de jeito nenhum, então não adianta fazer trainee. Eu odeio ficar viajando muito a trabalho, então... Daí eu falei, não adianta eu achar que a hora é essa se eu não quero viver nada disso aqui, né? Aí eu saí e fui pro caixa do Juliana. Aí eu fiquei estagiária da menina do caixa. Comecei assim. Aí falou, você tem que entender o fluxo de caixa aqui. Aí eu fiquei no caixa, fazia o cálculo de gorjeta, eu fazia entradas e saídas, tudo no papelzinho lá, bonitinho, batia os comprovantes, tudo assim. Na calculadorinha ali. Calculadora manual, tudo manual. Comecei lá. Aí depois que eu dominei o caixa, minha avó falou, você tem que ir pra cozinha, a gente não tem nada documentado. E eu também nunca fui da área de cozinha, né? Sim. Vocês sabem. Aí eu entrei pra cozinha, falei, eu tenho que entender cozinha mesmo sem ser da área de cozinha. Aí eu passei 7 meses, achei que ia ficar 1 mês. Eu passei 7 meses na cozinha, entendendo tudo. Massa, açougue, porcionamento, corte, ficha técnica. Então naquela época não tinha ficha técnica. A gente teve um restaurante não sei quantos anos sem ter ficha técnica. Então eu entrei pra fazer ficha técnica. Aí na ficha técnica a gente conhece tudo. Aí você percebe que uma ficha técnica tem umas 40 por trás, que é base, é rala queijo, é molho, é proteína, são tantas coisas. Então eu não conseguia sair dali, demorei 7 meses ali. E aí eu fui entendendo que eu não tinha condição nenhuma de abrir Juliana Express nenhum, porque eu não sabia nada daquilo ali, entendeu? E daí eu fui indo, aí entrei mais pro salão de atendimento, então dia de domingo eu ficava na porta, durante a semana também, quando eu apertava, eu ficava na porta, já fui manobrista, já fiz de tudo. Aí depois... fez o job rotation dentro Total, do fiz Juliana. Fez o trainee foi Juliana. O trainee foi no Juliana, exatamente. E aí eu percebia que não tinha pra onde condição nenhuma de expandir nada. E não tinha marketing, não tinha nada. E na época eu nem era do marketing, né, assim ainda. E aí Guido falou, rapaz, tem Instagram, abriu o Instagram aí, a gente tem que criar uma conta do Instagram. Guido criou a conta do Instagram, largou lá. Aí depois eu fui fazer manualmente, já arquivei tudo, né, porque era um horror aquela época ali. E aí foi isso, aí comecei desse jeito, de pouquinho em pouquinho, vi que não tinha pra onde expandir, de jeito nenhum, que tinha muito o que ser feito, e fomos. Aí da primeira expansão que a gente fez foi fazer a linha de congelados. A gente tinha muita procura de congelado, né? Na verdade, não foi o que pensei, foi mais ouvir o cliente. Eu quero levar pra casa de praia, eu quero ter algo pronto para comer sempre. Não tinha delivery. Aí a gente foi pro congelado. Aí eu comecei a fazer o congelado. E o delivery veio na época que não tinha nem iFood aqui, que era Spoon Rocket, que era uma marca premium, acho que veio dos Estados Unidos, para ser um delivery premium, mas não tinha nem motoboy pro aplicativo, não tinha nada disso. Era só um meio de Era só aplicativo, pedido. Você que se resolvia para receber, atender, entregar, tudo isso. Quem entregava era eu e Guido. Então não tinha condição financeira de você ter um motoboy, porque era caro, e às vezes batia um pedido ou 2, entendeu? Então não dava pra você, não justificava. Então eu tinha um manobrista, o manobrista estava ocupado, eu ia entregar, Guido ia entregar. Então às vezes a gente ficava em casa, ele falava assim, se bater pedido você me liga, a gente saía, pegava o pedido e levava, entendeu? Boa. Aí a mãe começou a vetar com o tempo, porque achou perigoso, e hoje em dia eu não faria isso. Mas naquela época não era tão perigoso assim. Mas para começar foi sempre assim, foi assim. E aí quando o iFood entrou, a gente foi o primeiro restaurante premium a entrar no iFood, foi a gente. Completamente contra a minha avó. Completamente. Ela disse, vocês vão acabar a minha comida. A massa vai virar uma mole. Uma papa, né? O risoto vai virar papa. A carne não vai nunca chegar no ponto que o cliente quer. Não vai chegar no Vocês vão acabar com o meu nome. Foi desse nível. Foi um dilema, um drama familiar. Falei, minha avó não tem pra onde. Está crescendo pra isso, pô. Tá vindo várias empresas. Aí era Rappi, era Uber, era iFood. Aí começou aquele assédio dessas empresas, né? Aí eu falei, não tem pra onde correr, a gente vai abrir. Eu vou abrir o iFood e eu te prometo que vai ser controlado. Se der merda, se der errado, a gente sai. Pronto. Começamos assim e fomos indo. Aí nossa sorte foi o quê? Quando chegou a pandemia, eu já tinha congelado e eu já tinha iFood.
Então eu já sabia fazer o delivery. E eu tinha acabado de abrir o Noni, Sim. que era outro delivery nosso, que eu testei. Eu falei, ó, Juliana, eu não posso fazer o que eu quero, porque tem uma tradição, tem uma história, né? Tem um conceito. Os pratos têm chefe por trás. O Noni, eu posso fazer o que eu quiser. Então eu sentia falta disso. Bacana. Eu não sei se eu tô até atropelando as não, coisas ambiente aí. de teste, não, mas aproveitando, falando de tradição, essa é uma das perguntas, né? Que quando você falou da cultura, dessa transição de sua avó para passar, né, a gestão para os netos também. Conta um pouquinho lá atrás de quando começou, porque o de Liana é, assim, extremamente tradicional. Eu conheço da época que eu morava em Lauro de Freitas. Depois, quando eu cheguei eu lembro quando eu cheguei na faculdade, que eu conheci os donos do Diliana. Falei, nossa, eu conheci os donos do Diliana. Era aquela surpresa. Eu tinha maior orgulho de falar isso, que eu falava, eu conheço os donos. Mas é muito bom, né? Então, eu lembro que eu fui algumas vezes no Diliana lá da Estrada do Coco, né? Que era uma casa, um conceito diferente. Conta um pouquinho lá como foi que começou, depois que saiu, por que saiu de lá, por que veio para Ondina, ou se já tinha na Ondina. Para quem ainda não conhece a história do Diliana, entender um pouquinho mais. Minha avó é italiana, veneziana, e veio pro Brasil com meu avô, que foi transferido, né? Uma empresa de gás na época, italiana. E veio com um grupo de italianos pra cá. E aí o grupo de italianos nunca tinha pra onde comer. Eles moravam lá pro lado de Portão, na Estrada do Coco, e não tinha restaurante. Minha avó morava ali no sítio, que era o Diliana, que era um sítio. Era uma chácara, eles chamavam de uma chácara. E aí ela começou a cozinhar, meu avô trabalhava, e ela cozinhava e cuidava dos filhos. Aí ela começou a cozinhar na varanda da casa dela para esses italianos que falavam, meu Deus, eu preciso comer comida italiana e não tem quem faça. Então ela começou a fazer isso. Começou assim, Juliana. Começou ela atendendo o próprio grupo dela, digamos assim. Entendi. Aí começou, não, quero levar um amigo, então vira isso um negócio, porque antes não era um negócio. Aí foi nisso. Aí ela fez a varanda dela. Então, contanto que a casa era o seguinte, o quarto dela no meio, quarto enorme, grandão, que eu amava aquele quarto, porque ele era disfarçado como porta de armário. Então você tinha várias portas de armário de rouparia, de toalhas do Diliana, guardanapos de Diliana e tal. E você abria duas portas assim, via um quarto dela gigantesco. Nossa, que legal. Aí todos os artefatos, as coisas do Diliana. Tudo Diliana. Toalha de mesa, tudo isso assim. Aí ali era o quarto dela. Então ela começou a crescer para virar restaurante dentro da varanda dela. Aí foi fazendo um U, assim, na varanda dela. E aí fez a cozinha, quando era, acho que era a cozinha dela, ela abriu mais e fez a cozinha. Aí foi fazendo banheiro, aí foi fazendo serviços gerais. Tanto que é tudo separado, como era no sítio. Então você andava, às vezes você tomava chuva pra ir de um lugar pro outro, sabe? Aí quando cresceu muito, ela fez um varandão lá fora, que talvez tenha sido a época que vocês pegaram pela nossa idade. Aí fez um varandão lá fora, extra. Mas começou só na varandinha do quarto dela, digamos assim, entendeu? Diliana tem quantos anos hoje? Esse ano vai fazer 44. 44. É uma história e tanto, hein? 44 anos, gente. 44 anos. E a responsabilidade de tocar isso, né? De dar continuidade a esse legado. É porque todo mundo duvida quando você faz a sucessão da qualidade. É o que duvidam, né? Inovar, fazer isso, aquilo é fácil, mas manter a qualidade, que é a questão, que é o que a gente mais se preocupa, porque a gente sabe que é isso que mantém o nome, né? E a gente consegue expandir pela qualidade mesmo. E nesse processo, né? Sua avó que fundou lá atrás esse negócio, seus pais depois, eles estiveram dentro do negócio, eles tocaram esses negócios ou foi de sua avó para vocês? Meus pais ajudaram, né? Ajudaram a época, porque eles dois tinham outras ocupações. Então, minha mãe é corretora de imóveis, meu pai é administrador de empresa, trabalhava em banco, trabalhava em outras empresas. Então, passou uma época que minha avó precisava de ajuda, meu avô também faleceu. Era ela e meu avô. Então, meu avô faleceu e eles já eram maiores, né? Meu pai já estava com minha mãe, já era adulto. Então, eles ajudaram em períodos difíceis, entendeu? Meu pai ajudou bastante ela. Mas, assim, virou a sucessão mesmo, de assumir quem ela queria. A sucessora dela sempre sou eu. Falou, a minha sucessora é você, né? Aí depois veio o Guido, meu irmão, que depois eu vou falar mais aqui, para ajudar essa gestão toda. Maravilha. Mas meio que foi de mim para ela, mas claro que teve ajudas de meus pais aí no meio do caminho. Legal. E como que foi essa transição? Por que vocês saíram lá de Lauro de Freitas para Ondina? Minha avó já estava cansada, João, assim, mais velha também, cansada de gerir tudo isso, sozinha, que meu avô fazia muita parte de pessoal e ela de cozinha.
Então, minha avó era o Boa Praça. E ela era a governanta e chefe de cozinha, entendeu? Legal. Então, ela assumir tudo, estava muito cansativo. Ela já abria poucos dias, que naquela época não tinha o movimento que tem hoje. Então, era de quinta a domingo. Para manter um sítio daquele, abrindo de quinta a domingo. Então, as finanças já começaram a apertar um pouquinho. E aí ela falou, não, tô cansada disso tudo, entendeu? Tava já começando a ter neto e tal, então já não queria. Aí vendeu. Ela vendeu aquele terreno muito tempo antes de fechar. Então, quando aquilo ali não valia muita coisa, ela vendeu e falou que não ia querer mais. Aí o dono do terreno falou, eu não vou usar isso nem tão cedo, então fique aí com o restaurante. Então ela manteve ainda uns anos assim. Aí quando ela falou, vou fechar de vez, aí a gente migrou pra Ondina, entendeu? Aí já foi sobre... Meu pai fez a migração e depois quando eu assumi já estava em Ondina. Perfeito. Então a unidade principal hoje é em Ondina, né? Com certeza. Legal. Conta pra gente aí agora, né? A gente ouviu essa história, esses anos todos aí, como você falou, existiu a migração. Conta um pouco agora como foi esse desafio dessa sucessão, né? Sua avó já queria que você fosse sucessor, mas quais foram esses desafios? Você já começou trazendo pra gente um pouquinho ali, mas... Foi bem difícil. Seus principais. Porque ela é italiana, assim, autêntica, cobra muito, é muito exigente. E eu não tenho formação culinária, né? Então ela queria também que eu fosse sucessora sabendo o que ela sabe. E eu não sei o que ela sabe. Aí eu tive que aprender na prática, né? Nem também fiz gastronomia. Então, eu fui para um viés que até hoje ela quer que eu fizesse, ela queria que eu fizesse gastronomia e eu entrasse na cozinha. Eu falei, minha avó, mas hoje em dia o negócio cresce para todos os lados que ela não tinha essa dimensão, né? E não precisava na época tomar conta. Mas foi bem difícil por isso, pela exigência da qualidade de estar presente e dela querer ver em mim exatamente quem ela é, entendeu? Sim. Então, passei por períodos difíceis, mas foi bom, aprendi bastante. Foi bom que eu queria sempre suprir as expectativas dela, né? Então, eu estava sempre me aprimorando, sempre ouvindo ela. Até hoje, nada que a gente faz de cozinha não deixa de passar por ela. Passa sempre pelo crivo dela ali. Ela vai fazer mês que vem não, em março, 96 anos. Tá com 95 hoje. Ativa. E qualquer mudança de cozinha no Diliana passa por ela. Assim, se for uma substituição rápida, faltou, sei lá, tal item no mercado. A gente substitui com o que a gente já sabe que já usou. Mas se for mexer bastante, se precisar criar um prato novo, eu apresento a ela, entendeu? Se ela aceitar, eu já boto. Se ela não aceitar, eu tento convencer, se for importante. Se for realmente uma decisão que você acredita... Mas qualquer coisa de qualidade a gente mostra a ela hoje em dia. Hoje em dia não, sempre. É uma coisa que eu admiro muito, assim, no negócio de vocês, né? Como vocês respeitaram a tradição. Vocês não deixaram de inovar, de se posicionar para o novo mercado, mas eu sempre percebi a importância que você, especificamente ali, você, o Guido, davam para a experiência e a tradição que vinha de sua avó, né? Então, isso acho que faz, é o que gera valor para o Diliana, né? Da gente saber que a gente não está indo em mais um restaurante italiano, sim. Que virou industrializado, que já não... que só se preocupa com escala e não com tradição, com memórias, né? O Diliana eu tenho memórias da época que eu ia lá em Lauro de Freitas, por isso que eu provoquei isso, porque fez parte da minha história. Sim. Era quando eu ia com meu pai, então gera memórias, né? E você conseguir durante 44 anos dar continuidade nisso e pelo caminho que vocês estão traçando, é visível que isso aqui vai ser centenário, né? Então, eu assim, admiro muito isso, como vocês conseguiram respeitar a tradição, né? Eu acho que o que acontece, que graças a Deus não aconteceu nem comigo nem com o Guido, é chegar numa empresa e achar que sabe tudo, né? Ou que só precisa inovar. E querer botar tudo de novo, entendeu? Isso daí, que graças a Deus nós não tivemos nunca esse embate. Sempre nós dois tivemos muito respeito, admiração e demos muito valor que minha avó construiu. Temos em mente que se não fosse ela, a gente não tinha isso hoje. Que provavelmente ele iria continuar na carreira executiva e eu também. Sim. Ou então, eu acho que não. Acho que eu ia empreender, mas eu não teria a base do que ela tem. Claro. Que ela fez, né? Eu começaria muito mais de baixo do que eu comecei. Então, como nós damos muito valor a isso e a ela... Então foi fácil pra gente respeitar o legado dela, entendeu? Portanto que a gente fez até uma consultoria muito boa, recente, de culturas e valores para poder documentar tudo, né? Porque às vezes a gente fala, mas não tem isso documentado e tal. Comportamentos. E o nosso primeiro valor é esse, é respeitar o legado, que é o legado dela.
Então, por exemplo, quando chega um cozinheiro querendo mudar a receita. Porque uma torta búlgara não faz desse jeito. Chega lá e faz... Eu vou chegar no mesmo resultado, faz de outro jeito. Eu falei, não. Eu não lhe contratei aqui para você mexer, não vai ser o mesmo resultado. Então, essa forma de fazer é a forma que garante estar igual sempre. O cliente daqui quer comer a mesma coisa sempre. Não é um restaurante que você vai mudar o prato todo mês, toda semana. Não é. O nosso perfil é outro. Se quiser para um restaurante que mude o prato toda semana, tem vários aí, né? Que você não sabe que você vai encontrar, mas vai ser tudo bom. O nosso não. O nosso é o mesmo prato de 1981. Se eu criar uma novidade, ótimo. Mas aquele ali mantém, entendeu? Aquele que era da época, ele se mantém. mantém. Filé do Dodge tá aí há 44 anos, é nosso carro-chefe. Então não é à toa, a gente tem que manter exatamente a receita ali, entendeu? Por isso que mudar um ingrediente, um insumo, é um horror pra gente. Porque a gente tem muito medo de alterar um prato. E por isso que passa por ela até hoje. Passa por mim primeiro. Se eu não aprovar, nem passa por ela. Agora, se eu aprovar, eu vou um double check. Peraí que tem um incrível ali. Minha avó, você também aprova, entendeu? Raras as coisas que eu tive que botar, por tendência mesmo, porque precisava. A linha Fit inteira, que você é meu cliente da linha Fit. Total. Ela não quis, ela não queria, de jeito nenhum. Disse que como é que ia botar o molho dela com uma pupunha. que risoto pupunha, palmito pupunha, não existe isso. Espaguete de pupunha não é espaguete. Falei, minha avó, você não tá entendendo. Isso precisa ter. É quase uma agressão, colocar ketchup na Pro pizza, italiano, né? pro italiano, né? De origem italiana, de fato. Nhoque de mandioquinha, entendeu? Aí começou. Não usar farinha de trigo. Aí a linha Fit inteira, ela foi totalmente contra. Só que eu falei pra ela, fiz, olha, prove, eu não vou nem te contar mais nada. Então chegou um dia que ela provou um risoto caprese com pupunha e ela achou que era risoto normal. Ela comeu todo, eu fiz de propósito, porque quando eu apresentei, ela negava tudo. Aí eu apresentei pra ela sem dizer que era pupunha. Ela, está ótimo, que molho é esse novo? Eu falei, esse é pupunha. Muito bom. Rapaz, até hoje ela não se conforma que ela provou pupunha sem saber, entendeu? Mas aí eu tive que botar, e dá muito certo, o que eu acho que é legal é que você não trocou, você adicionou. Ah, claro, é isso que eu tô dizendo, a gente não vai trocar. Assim, você não trocou um prato tradicional, você trouxe algo que o mercado tem pedido. Isso. Né? Se você não trouxesse uma solução como essa, talvez você não estaria surfando esse mercado mais fit, né? Que é a mudança que a gente precisa estar atento às mudanças, mantendo a tradição, né, que é o que você faz. As tendências, né? E seguindo as tendências, né? Eu acho que esse é um ponto importante num negócio o que delivery você foi o maior braço a torcer dela da vida, foi o delivery. Imagino. Porque veio a pandemia, o delivery sustentou tudo. Que foi a virada de chave e congelar também. Então, sustentou tudo. Ela ficava, meu Deus, o que seria da gente se não fosse o delivery e o congelado que eu fui tão contra, entendeu? Então, esse aí foi a maior virada de chave dela, de até absorver muito mais coisa que a gente faz, foi isso daí. Foi perceber que nem sempre só o tradicional, entendeu? Não dá pra ser só o tradicional também. Ficar lá parado no tempo não dá, pô. Então foi isso aí. Você pode preservar a tradição, mas você pode construir uma nova tradição. Exatamente. Né? E dentro disso eu achei legal que você trouxe a questão do Noni, né? Que foi que você montou para testar, ser experimental, sem... Um laboratório, né? Um ambiente de teste. Exatamente. Sem agredir a tradição dela, que você percebeu que era algo mais difícil ali fazer alguma mudança, né? Porque assim, quando eu pensei de Liana... A logo é ela, né? É uma homenagem a ela. Noni é a voz em italiano. Aí eu botei o rosto dela. Porque assim, quando eu queria fazer esse Juliana Express, na época, não é o que é hoje, eu pensava nisso, poder mexer, montar e tal. Mas ninguém queria provar isso. Porque, por exemplo, chega um cliente no Juliana, que é um nhoque de ricota de búfala com molho bolonhesa. A maioria das pessoas não vão gostar. Eu não acho que fica legal. Mas o cliente pedia lá, a gente fazia. Mas gerava um problema. Aí o cliente, quando comia, dizia assim, não gostei não, troca. Você não quer uma troca que nem poderia ter sido feita. Sim, porque foi um pedido dele. Mas isso tinha muito no passado lá no restaurante. Muito. O cliente queria inventar com pratos que eram, né, embasados. Tradicionais. E aí a gente ficava naquele limiar ali. Atende o cliente ou respeita o prato em si. Sim. E aí o Noni foi pra isso. Falei, eu quero atender o cliente em qualquer situação, em tudo, de qualquer jeito. Sem ficar preocupada se pode ou não pode, se ele vai devolver ou não vai devolver, entendeu? Então eu falei, eu quero ter algo meu à parte, que eu idealize. Aí eu idealizei o Noni dessa forma, entendeu? E dali vem pratos que são criados no Noni que vão pro Juliana? Sim. Então, tem pratos também que eu criei pro Noni. Falei, esse prato não merece ficar só no delivery, entendeu? Entendi. Que é o caprese que eu falei. Que esse prato foi criação minha. O risoto caprese camarão, que hoje em dia já tem caprese sem camarão, já tem no pupunha e já tem no espaguete.
E hoje já tá eles no Monte estão Sua todos Massa. Bacana. Mas aí passou pelo crivo de Dona Liana também. Passou. Mas essa criação minha, que eu falei, minha avó, como aí, o que, é que você achou? Aí ela gostou, tá bom. No pupunha que ela disse que não. Ela já tinha aceitado de primeira sem ser pupunha. No pupunha que eu tive que dar uma forçada pra conseguir. Criar uma estratégia, né? Um ambiente favorável. Exatamente. Muito bom. E nesse processo aí, Lara, dessa assumir, fazendo todos esses desafios, você falou do drama familiar, né? Aquela questão de mudar as coisas, né? Sempre com esse cuidado da tradição. Mas tiveram momentos difíceis, assim, né? Nesse processo de transição de realmente você querer implementar alguma coisa mais forte e avó, pai, mãe, irmão, né? Acho que é legal ela comentar um pouquinho como que tá o organograma hoje, do Diliana, do grupo, né? Hoje eu e meu irmão tocamos tudo. Realmente já foi passado para mim e para minha irmã há muito tempo. Eu assumi sozinha primeiro. Aí, em 2020, foi logo no início da pandemia, meu irmão estava no dilema de sair da carreira dele, né, executiva ou não. Eu não quis dar opinião, porque eu falei, é realmente um caminho muito distinto. Para quem está acostumado, né, com a Big Four da vida, é um abismo. O trato é outro, a agilidade das coisas acontecerem são outras. Então, muita coisa ele vai querer e não vai conseguir. A cultura é muito diferente. Então, eu sabia que ia ser um choque enorme, que eu saí de uma Ambev que não era tão choque assim quanto uma consultoria. Então, eu não quis opinar. Aí, meus pais fizeram muita força para ele vir. Ele falou, não tô me sentindo confortável de ir porque Lara não me disse nada. E a Lara que tá tocando. Aí eu falei, não, se for por isso eu digo, né? Eu não queria interferir antes. Não queria se você tá me perguntando sua opinião, Eu falei, venha de igual para igual em tudo. Vamos fazer tudo juntos, do zero, né? A partir de agora, tudo nosso. Eu só quero que você entenda que vai ser difícil. Porque eu já tô aqui enraizada, digamos assim. Entra você, os funcionários não têm nossa percepção. Enfim, muita coisa que você é muito rápido e quer fazer, não vai conseguir. E daí já começou a primeira dificuldade. Foi eu e ele nos acertarmos de funções, né? De quem manda em quê, ou como é que te manda junto. Então, até hoje, isso às vezes a gente tem um atrito ou outro para poder fluir melhor as coisas. Mas isso até hoje é uma questão. Que você me perguntou, porque às vezes eu falo uma coisa, ele pensa de outro jeito, aí os funcionários, como tem muito acesso a gente, liga para um ou liga para outro. Aí ligou para mim, não consegui falar, ligou para Guido, ele já disse uma coisa, mas quando ligou para mim eu disse outra, você entendeu? Então isso acontece. Ele fala com você o que é conveniente falar com você, fala com o Guido. E se ele percebe isso, aí que ele usa... Né? Aí com o Guido na operação, isso melhorou muito. Porque ele botou os níveis de aprovação, né? Quem fala com quem, para que área aprova tal coisa. Processo de hierarquia, total, né? Total. Ele fez todo um desenho estratégico para a gente conseguir cumprir isso daí. Então, muita coisa que ficava solta, né? De escalas, por exemplo, de serem feitas e sem aprovação, ele criou níveis de aprovação. Então, o Guido chegou a melhorar muito, tanto que eu falei para ele, tudo que você está fazendo aí, eu nunca faria. Então é bom você entrar para fazer, porque eu focava em outro lado. Eu focava em cozinha, em cliente, em vender evento, entendeu? A experiência Então é muito bom que a gente se completa muito. Perfeito. Então tem várias coisas, podem até me perguntar aí, que eu vou dizer, com o Guido, entendeu? Eu confio 100% nele e delego a ele. Eu não me meto muito, não. Mas termina que hoje em dia, quando cresce, você termina que tudo faz parte ali, uma área depende da outra, aí dificulta muito. No início, quando era uma só, por exemplo, qualquer coisa de marketing, nem passava por ele. Passava por mim, eu falava. Hoje, não, às vezes você fala de uma unidade que interfere na outra. Se eu postar um Genial Express, aí você tem que estar alinhados da Jardim com o Feira de Santana, futuramente o shopping. Então, às vezes, hoje em dia eu não respondo tantas coisas de primeira, para poder alinhar com o Guido antes, entendeu? Justamente para não criar esses atritos aí, e até ficar uma coisa estranha. Lara fala uma coisa, Guido fala outra, né? Então, hoje em dia, a gente tem esse cuidado maior de não bate pronto, não dá ordem, entendeu? E fica assim. Me conte aí, a expansão, né, do Diliana. Pelo que eu entendi, você é a pessoa aí que cuida mais da parte de experiência, né, do cliente, da parte da sensorial, da percepção dele com a tradição, a comida que o pai, o avô foi pro filho, todo mundo ali, né? Assim como o João desde novo ia. E que eu acho que é um desafio fantástico e vocês conseguem cumprir isso muito bem, né? Mas essa expansão,
se deu quando o Guido chegou para te ajudar nessa parte de profissionalização da empresa? Porque você falou lá atrás que você entendeu logo quando você entrou que não dava para poder expandir porque não tinha profissionalização, não tinha ficha técnica, não tinha nenhum tipo de profissionalização. E aí você trouxe um pouco disso, né? E pelo que eu entendi, o Guido ele fortaleceu mais essa parte, né? Como é que eu trato de marketing, pessoas, eventos, né? O B2C é comigo, digamos assim. O B2B é com ele, expansões é com ele, congelado é com ele, delivery é mais comigo. Então, mas, como eu digo, hoje em dia a gente tem muita coisa que já faz junto, né? Mas, em geral, a expansão foi toda de Guido. O Hiperideal, a gente recebeu um convite para... Na verdade, o Juliana Express... Vou recapitular aqui. Mas o Juliana Express, a gente foi convidado. Não foi uma coisa assim, vamos montar o Hiperideal agora, não. O convite surgiu pelo Hiperideal, né? Pela amizade e por sermos clientes, então, amigos em comum e tal. Então, surgiu. Vocês topam montar um Julianazinho pequeno dentro do Hiperideal? E a gente topou. Na verdade, eu topei com 39 semanas de gravidez. Na época. Desafio bom, né? Ela me ligou. Lara, eu pensei em alguém para abrir um quiosque gourmet e tal. Eu quero alguém que resolva problema. Eu não quero alguém que me dê problema. Eu quero assim... Eu quero ter uma culinária que tenha sinergia com o Hiperideal, que venha agregar uma marca a outra. E não quero ter problema. Eu sei que se tiver qualquer coisa, a Lara vai resolver. Tá bom, você quer? Fiz, quero. Você inaugura em um mês... Nossa, conta um pouco desse desafio aí pra gente. Eu vou parir um mês, né? Eu posso parir hoje. Não, 39 semanas. Já estou ali, né? Qualquer momento. Eu posso parir hoje. Ela, eu não sabia que você estava grávida. Eu fiz, pois é, eu posso parir hoje. Então, em um mês eu não abro. Se precisar de ser um mês, não tem como. Mas eu posso iniciar hoje mesmo, as tratativas, manda a arquiteta lá, enfim. Ela, ai meu Deus, tá bom, eu fiz e aí, você quer me esperar meu tempo? Ela, quanto é que você acha? Eu fiz acho que uns 3, 4 meses. Até porque pedir equipamento, você demora 2 meses, 3. Não tem como. Em um mês não tem como. Aí ela, não, tudo bem, realmente eu pedi demais. Então, eu espero o seu tempo, pode abrir. Fiz, então tá bom. Aí eu parei 40 semanas e 4 dias. Então, eu tive aí 11 dias naquele estado já pra parir, porém, né, deu tempo de pensar em alguma coisa. Então, nesses 11 dias, eu mandei a arquiteta, fez o layout, ela aprovou e pediu os equipamentos. Pronto. Aí eu esperei o equipamento, aí foi tudo com calma. Depois disso, entendeu? Então, o Hiperideal surgiu, que foi ótimo, né? A gente é muito grato pela oportunidade, porque a gente se desenvolveu ali. Foi um teste para vir para um shopping agora. O Hiperideal é um baita case familiar. A gente até quer convidar a Amanda aqui para falar um pouco. Ela é maravilhosa. Ela é uma inspiração incrível. Eu digo ela, todas as vezes que eu encontro ela. É um case fantástico. A gente conheceu na faculdade ali também. Eu conheci a Amanda lá na faculdade. Foi? Eu não lembro dela. Eu também não. Ela com a gente também. Ela pegou algumas matérias quando veio. Sabia. Legal. Eu também não lembrava, não. Eu conheci ela agora, assim, né? Eu lembro dela de agora só. Aí foi isso, então o Hiperideal e nós fomos convidados. Aí Guido pegou, de tipo assim, não, aqui a gente tem que fazer certo. Aqui tem que ter métricas, aqui tem que ter padrão. Padrão de comida a gente já tinha, né? Mas o porcionamento é outro. Então mudou algumas coisas pra gente se adaptar a algo mais rápido e menor, né? E aí ele pegou pra profissionalizar. Isso daí, com certeza, é mérito dele. Eu digo ele todo dia. Se não fosse ele, talvez eu tivesse parado no Hiperideal e pronto, entendeu? Eu não teria entrado agora, aceitado um shopping. Se eu estivesse sozinha, nunca. E ali foi o case de sucesso dele em termos de profissionalização, né? Porque, como você falou, quando a gente estava batendo papo aqui antes, profissionalizar o Juliana, né? A matriz ali ondina, que é onde já tudo acontece, fazer esse posicionamento, fazer essas coisas, é algo um pouco mais complexo. Né? E quando você pega uma amostragem aqui, né, e coloca que é o Juliana Express, vocês conseguiram fazer mais isso, ele está conseguindo ter sucesso. Exatamente, Então, nosso case é o Juliana Express no Hiperideal para abrir o shopping agora, entendeu? Hoje, então, o Julia Express, ele tá em Feira de Santana? No Hiperideal Cidade Jardim. Cidade Jardim. E em breve, esse ano, no Salvador Shopping. Salvador Shopping. Na Praça de Alimentação. Uma coisa bacana que aí, na nossa conversa que eu peguei, eu queria que você trouxesse um pouco isso. Eu percebi que você criou alguns produtos, né, como o delivery, né, o Juliana Express, ouvindo o cliente, ouvindo a demanda, né, e não necessariamente, como você falou, não criando, né, então isso é legal porque muitas vezes a gente fica naquela, não, pensando em inovar, pensando em trazer coisas e ouvir o cliente está trazendo pra gente a demanda, né, então conta pra gente um pouco como é isso que você cuida disso, esse ouvir o cliente, né, que você falou, poxa, o Noni eu queria fazer isso, eu queria atender o cliente da melhor forma, né? Então traz pra gente o quão importante é isso dentro do Juliana e da experiência de vocês.
Eu sinto falta, até tava falando isso com um amigo hoje em dia. Eu sinto falta da época que eu entrava no cardápio do iFood, conseguia ver diariamente as métricas lá, criava combos, e ouvia os clientes e conseguia formar na hora. Hoje em dia eu não consigo mais. Mas tudo isso que eu te contei veio de estar no dia a dia, né? De mesa em mesa. É que toda vez que você cumprimenta o cliente, ele elogia, ou então já fala, tá tudo ótimo, mas aí já te disse. Então, normalmente eu e Guido somos muito rápidos, Guido mais ainda. Então, queremos aplicar de imediato, se der. Se for uma sugestão boa, de imediato, né? Se não, a gente tenta ver o que pode fazer para atender o cliente. Então, o iFood veio disso, o congelado, o delivery veio disso, o congelado veio disso. A Piadina não veio disso. Piadina foi o que vi em São Paulo. Eu estava fazendo um curso, eu acho, em São Paulo. E aí eu vi o produto Piadina. E eu falei, rapaz, nunca vi em Salvador. Eu falei, não, vou abrir isso correndo, porque nós somos italianos. Sim. Eu adorei. É um lanche muito, muito fácil, assim, muito leve, né? É difícil ter um lanche leve. Então, ou você vai para hambúrguer, né? Pizza e tal, ou você vai para salada, ou um crepe, Ele tá no meio termo ali. Ele tá no meio termo. Toda vez que eu vou para São Paulo, eu sempre pedia Piadina, porque era o meio termo ali, né? Não comia tanta besteira, mas também não era tão saudável. Exatamente. Aí eu trouxe por isso. Aí não foi ouvir o cliente, porque eu nunca tinha ouvido falar em Piadina. Mas foi dessa forma. Mas, e Piadina é italiano, né? É como se fosse um pastel lá na região da Emília-Romagna. É uma comida de rua. Né? É uma massa de pizza? Só que fininha, fermento. Não tem fermento. Mas não tem fermento. Sim, que você me perguntou como acontece de ouvir o cliente. Isso, Plataformas, a gente escuta via plataformas. Então, ouvimos você, o QR Codezinho na mesa. A gente sempre... Eu leio tudo, chega tudo em meu e-mail, com cópia. E eu respondi a todos os clientes até pouco tempo. Hoje em dia eu respondo quando é coisa ruim. Eu entro para responder de cara. Os elogios, o padrão, que graças a Deus é o cotidiano. Aí a gente já tem, né? A pessoa no marketing responde. Eu leio, mas não respondo. Qualquer questão crítica, assim, eu já entro para responder. O dia a dia, ouvimos você, que ajuda, porque no dia a dia a gente não consegue mais estar tão presente. E os próprios funcionários também. Então eu sempre digo, se o funcionário pedir alguma coisa, me fale. Se tiver algum problema, me fale. Então elas falam, mas eu não te encontro, eu esqueci. Eu fiz blog no grupo. Então os setores têm grupo, né? Eu digo para as garçonetes, qualquer coisa que vocês veem que é bom, o que é ruim, que acontecer, joguem no grupo. Porque a gente consegue ficar um pouquinho mais perto, né? Do que não dá mais hoje em dia. Mas foi assim, essas inovações aconteceram assim. E amigos próximos também, né? Amigos clientes que falam, por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo? Eu sou aquele amigo chato que compra e fala, isso aqui ficou bom, isso aqui dá... Eu já... mas tem que ser. Tem um delivery aqui que eu amo. Quando 2 vezes na vida fugiu o padrão assim, eu falei, não vou deixar acontecer de novo, pô. Primeira vez eu deixei, porque a gente sabe que dia ou outro pode acontecer. Acontece, na segunda vez eu falei, não, eu vou ligar pra ele. Aí eu mandei um direct. Ele falou, rapaz, ainda bem que você me avisou. No dia seguinte, ele mandou uma foto na empresa. Já corrigi aqui, não vai mais acontecer, tal. Eu falei, pô, não dá, pô. A gente precisa dar feedback, senão... Às vezes a gente não sabe que tá errando. Você não sabe, é o transporte que o cara fez errado e aí prejudicou. Então você já pensa numa embalagem, você já pensa o que eu posso resolver caso o cara não se preocupe com o transporte, né? Mas eu acho que eu liguei para dar feedback positivo, isso eu lembro. Você foi do risoto de pupunha, que foi uma baita mudança na minha alimentação, né? E o delivery que chegou até você, porque antes não chegava. Foi isso mesmo, expandiu porque o raio de entrega não chegava e eu dei um toque para ver se conseguia enxergar. Foi, exatamente. E aí você falou da central de delivery, né? Também temos que tem uma central de delivery, é. né? Que é a Dark Kitchen. Isso aí foi uma ferramenta que você utilizou para poder expandir esse raio? Foi. Ele está em uma outra região geográfica? Graças a Deus também foi antes da pandemia. Bacana. Que aí, por isso que ficou salvo, digamos assim, a pandemia, entendeu? Conseguimos manter os funcionários. Você já estava preparado com a Dark Kitchen. Estava preparada, exatamente. Isso é muito importante. Você vê ela falando aí de Piadina, né? Piadina, ela foi ver em São Paulo. Uma coisa que eu percebo quando a gente vai para os Estados Unidos, para Nova York, sei lá, a gente vê uma coisa acontecer lá, pode ter certeza que daqui 4, 3 anos vai chegar em São Paulo.
daqui 4, 3 anos chega em Salvador, né? Infelizmente, a gente ainda está um pouco atrasado quando se fala de inovação, de novos produtos, novos serviços. E o quanto que é importante a gente olhar para fora, né? Não se restringir só aonde a gente vive. Hoje tem diminuído muito isso com a globalização, com o acesso à internet. A internet aumentou muito a velocidade dessas entregas. Mas você vê, vocês são os únicos de Piadina ainda. E que bom, né? Porque aí você está liderando o mercado, né? Eu acho que tem outros restaurantes hoje em dia que fazem como um produto, mas não dão a visibilidade para Piadina. E eu vi também antes que eu ia lançar como a primeira de Salvador. Só que aí eu pesquisei para não lançar à toa e já tinha tido uma que fechou em 2008. Então teve uma que fechou em 2008. Eu falei, então eu não vou lançar como a primeira de Salvador. Mas assim, a piadineria só tem hoje, só tem a gente. Hoje você pode falar que é melhor. Eu concordo. E reforçando o que você falou, né, de ampliar o horizonte, né, eu acho que essa é a função do empresário, de sair às vezes ali do operacional e ir para o estratégico para poder ter uma visão mais aberta. Isso traz quando você falou, né, quando você saiu ali da Ambev, que fez uma viagem, né, que foi pela faculdade, que ampliou seus horizontes. E lá seu irmão estava já no Canadá e falou para você do Monte Sua Massa, que hoje é o Dili Express, né? O Monte Sua Massa. Então você vê como isso, que ele teve essa experiência lá, vocês trouxeram. A Piadina, você viu em São Paulo, você trouxe. Então essa importância de você... Tem alguns pratos do Diliana também, que a gente comeu fora, teve experiência fora, ou reproduziu aqui, ou adaptou e reproduziu. O camarão de entrada do Diliana foi assim. Foi meus pais em Lisboa. Aí foram num restaurante que amaram. Um camarão alho e óleo apimentado, cheio de azeite, né? Pra você molhar no pão, assim. Aí trouxe pra cá. Tipo a entrada que mais vende. Aquele bacalhau, né? É a entrada que mais vende hoje, do Diliana, né? Fora o couvé. Sim. É a entrada preferida. Esse ponto que a gente está tratando aqui é uma dor que eu acho que talvez seja uma dor da maior parte da audiência hoje do Legado, que é justamente... O empresário, ele às vezes ele está tão imerso na empresa, na operação, que ele não consegue sair para olhar para fora, né, do negócio. E às vezes, quando você começa a olhar um pouquinho de fora, você consegue tirar esse olhar mais viciado que está ali do seu dia a dia de operação, né? Então, talvez a chegada de Guido, né, essa transição... Melhorou muito. Esse momento prévio que você teve de poder atuar numa carreira executiva como trainee, ir para uma experiência internacional e ter essa amplitude de olhar e falar assim, poxa, eu posso trazer isso tudo aqui para o Diliana, né? E aí trazer essa inovação, essas mudanças que vocês trouxeram. Então, essa é uma dor, acho que de todo empresário. Eu lembro, no decorrer aí dos 10 anos de Grupo Ergo, a gente está fazendo 10 anos de Grupo Ergo, né? Já? Agora em março. Parabéns, hein? E você conhece a nossa história, né? Desde a época de faculdade também a gente já fez mil coisas Na verdade, você diferentes. cresceu tanto que eu não acompanho mais. Eu não consigo saber em que pé você está mais. Então, Do nada eu descubro outra coisa. Poxa. Tá fazendo isso também, né? Foi assim mesmo. Com sorvete foi assim. Fiz o de osso da crema agora também. Tá envolvido em tudo, assim, né? Mas foi aprendendo, se juntando a pessoas que podem dar essa projeção, né? Que foi possível isso. Mas eu lembro, há 4 anos atrás, eu tinha 14 links respondendo diretamente para mim. Então eu vivia num estresse absurdo, eu estava sobrepeso, eu estava ansioso, com a vida uma loucura, porque eu ainda não tinha conseguido fazer esse processo de delegar, de olhar um pouquinho mais de fora, né? De dividir a carga, né? Sim. Apesar de Kleber o Grupo Ergo faz 10 anos, você entrou no segundo ano, né? Quando o grupo faz 10 anos, eu faço 8. Então eu entrei ali já no segundo ano. Kleber já foi assim uma pessoa que dividiu muita carga comigo, ainda assim ele também era outro que estava com muita carga também o tempo todo, e agora a gente vem assim tendo a oportunidade de desfrutar desse esforço que a gente teve que colocar em processos, em pessoas principalmente, né? Para poder ter um pouquinho mais de tempo disponível e olhar para fora, olhar como que eu posso ser sinérgico com os meus negócios, né? Isso Guido veio muito agregar nisso.
Porque eu sou muito mais para dentro, né? Ainda mais sendo mãe hoje em dia. Claro. Então, minhas possibilidades de sair, um curso, a facilidade, eu não tenho mais, como eu tinha antes. Então, hoje em dia, Guido, com tudo que eu digo, a expansão, processos, pode mandar bala aí. E eu vou acompanhando e ele vai me atualizando, digamos assim, entendeu? Então, e eu vou cuidando do daqui. Falando de atual, então, a gente está falando que o Diliana tem a unidade da Undina, né, com a sua unidade de produção, CPDA, matriz. Cidade Jardim, Feira de Santana, tá vindo aí em breve Salvador Shopping. Você tem o Noni também, né? Aí já é um empreendimento seu à parte, mas que está dentro do seu guarda-chuva também, né? Isso. O Piadina também, né? Que está dentro do seu guarda-chuva. Hoje, esse é o momento. Aonde o grupo Diliana, aonde Lara quer chegar agora, né? Conta um pouquinho aí do seu objetivo, dos seus sonhos aí, em relação tanto ao Diliana quanto à sua carreira como empreendedora e como uma empresária hoje que investe em negócios diferentes, né? João, eu confesso que eu sou mais assim, do viver o agora primeiro. Claro que eu penso um pouco à frente. Não penso tão... Até porque os planos vieram que eu não estava esperando, né? O Hiperideal convidou e a gente aceitou. Aí o Salvador Shopping convidou, a gente, né, tratou ali, aceitou. Então foi muito no susto. Então até agora eu não programei tanta coisa. As coisas foram acontecendo. Então meu objetivo agora é abrir o Salvador Shopping e, assim, profissionalizar mais tudo, entendeu? Porque precisa. Porque é o que eu digo, quando a gente começa a melhorar um processo, entrou algo novo. Aí já desanda ou para aquilo ali. Aí já retoma com outra dimensão, porque já aumentou. Então, por exemplo, agora a gente expandiu a Casa da Massa. Tinha uma produção de massas, assim, num lugar de 10 metros quadrados. Então, agora eu fui para 40, entendeu? Para já suprir o que vier. Agora eu tinha 3 varais de massa, agora eu tenho 8. Então, nós estamos muito na fase de... Estamos crescendo junto com o fluxo. Então, eu vejo assim, abrir o Salvador Shopping e nos reestruturar melhor, entendeu? Tanto de mão de obra. Mão de obra, para mim, hoje é o maior problema do nosso grupo inteiro. Então, tá muito difícil arranjar mão de obra qualificada, que vista a camisa. E olha que nós temos funcionários que me viram nascer lá, né? Para nos ajudar com a cultura, né? Com a cultura em geral da empresa, com os nossos valores. Mas, quando você expõe, você precisa contratar muita gente. Então, agora eu tenho que contratar um Salvador Shopping inteiro. Então, eu tô tendo tanta questão agora que eu não estou pensando lá na frente ainda não. Mas minha ideia é inaugurar o Salvador Shopping e melhorar tudo internamente, os processos internamente. E depois a gente já vai ter experiência de shopping, né? Se for uma boa como a gente espera, e a gente está trabalhando para isso, o caminho seria expandir nessa área do Express. Qualquer expansão nossa seria Express. Claro. Que hoje são unidades mais rápidas, né? Que você consegue expandir, você consegue criar um modelo de franquia, que é um modelo padronizado se você quiser. Exato. Mesmo que seja próprio, mas você consegue fazer um playbook, né, mais fácil, porque é uma unidade mais enxuta, né? E que você já traz ali de um CPD e tudo, você só faz essas entregas. Você falou de um ponto, né, que é o desafio de... Enquanto vocês estão profissionalizando, vem uma nova unidade, vem novo desafio e manter o que estava feito, né? Esse você falou que é um desafio. Eu acho que é um desafio da maior parte dos empresários, né? Porque você constrói alguma coisa e aí quando vem algo a mais diferente e você tem que dar uma atenção, nem sempre o que você conseguiu ir construindo ali, ele se perpetua, né? Você consegue manter aquilo. E um outro desafio que você falou é a questão de trazer novos colaboradores, né, prepará-los. Como é que hoje vocês estão já com um processo de cultura bem implementado? Vocês têm uma parte de formação? Como é que está sendo isso? Ou à medida que vai tendo a necessidade, vai preparando mesmo? A gente, no momento, nós iniciamos agora para... assim, eu contratei uma pessoa para fazer cargos, um desenho de cargos dentro da cozinha, porque começou a ter muitas ramificações que antes eu não tinha. Então, a gente tá fazendo esse trabalho agora. Tá começando do zero agora. Antes não tinha. Antes era assim, preciso de auxiliar de cozinha. Então, liga, contrata. Alguém tem alguém para indicar? Bota, a gente ensina. Era assim. Hoje não. Hoje a gente trabalha com empresas de recrutamento e seleção. Hoje eu tenho mais uma pessoa na minha equipe de RH para tratar disso. Mas a nossa grande virada de chave é que a gente viu que não tá dando para contratar profissional pronto, né? Por exemplo, pega um cozinheiro de outro restaurante.
Daqui que ele vira o cozinheiro do Juliana, que se adapte à cultura, aos processos, né? Às suas receitas. Isso tá custando muito. Então, nós vamos entrar agora, mudamos o viés para fazer uma escola com os próprios funcionários, entendeu? Então, nós temos muitos funcionários que começaram com serviços gerais e hoje já são cozinheiros. Agora não fizeram nunca nenhum curso, entendeu? Estão aprendendo na prática. Então, a gente criou um processo que eu vou apresentar agora, ainda não apresentei, de cargos mesmo. Então, para você se auxiliar, você tem que aprender o quê? Do frio. Pronto, eu denominei assim, auxiliar do frio, auxiliar do quente, cozinheiro 1, cozinheiro 2, subchefe e chefe. Pronto. Para você conseguir ser o cozinheiro o auxiliar do quente, você tem que saber isso. Aí pronto, quando você souber tudo, você pode ir para cozinheiro. Agora tem que ter vaga, entendeu? Porque hoje fica muito perdido. E a gente cresceu muito, tem muita gente. E muita gente que nem sempre sabe fazer, mas eu tive que botar como cozinheiro porque eu não tenho... Entendeu? Então, às vezes você olha assim, pô, aquele cara é cozinheiro, ele não sabe fazer tudo que deveria ser feito. Mas a mão de obra tá escassa. Eu tenho que voltar para dentro e tentar agora ensinar, entendeu? E é legal, né? Se ouvir essas ramificações, né? De empresários e essas dores, e aí você vê que a partir disso vão surgindo novos negócios, vão surgindo eu coloquei aqui o side business. O side business, se você quiser um sócio aí para a escola de Liana. Escola de Liana. Que se você olhar quando... Tá vendo? Isso aqui, esse também é um baita business, viu? Porque eu vejo o de Liana, você falou de franquia. Cara, eu não vejo o de Liana como franquia. É tanta tradição que não dá para você franquear. Eu também acho, João. Acho que você franquia um nona, alguma coisa assim. Agora, nessa linha da escola de Liana, a gente está falando aqui de um business com potencial absurdo, porque hoje você vai pagar para ensinar. Só que você pode ter uma estrutura que vai receber para ensinar e vai ter o seu próprio aquário para selecionar os melhores. E oferecer isso para o mercado também. Né? Vai ter aquele que vai passar para o nível de Liana, que ele vai ter o selo de Liana, mas você vai estar colocando muitos profissionais bons no mercado. Isso é bom, você está fazendo um baita papel para a sociedade e para o mercado como um todo. Quando você fala de tradição, isso aí, pô, será que eu estou dando ferramenta para minha concorrência? Acho que não. Não, ao porque contrário. Ninguém vai conseguir sobrepor a sua tradição. Ele pode ter o melhor profissional, mas não tem sua tradição. Né? E é engraçado isso, né? Porque você trouxe, eu participei de um programa também de imersão do João Kepler, e um dos exemplos que ele trouxe foi isso, de um dono de restaurante, um chefe, na verdade, muito bem renomado, que estava querendo expandir ali em São Paulo seu restaurante, e ele estava com um e ele abria outro, e abria um outro próximo, e a dificuldade dele era ter chefes, que ele trouxesse esses chefes para poder, né, manter a mesma qualidade, manter o padrão e tudo mais, e ele ia começar a treinar esses cozinheiros, né, selecionar 3 para treinar. E aí o João ali abordou ele e falou, pô, mas como é que você vai manter essa qualidade? Ele falou, não, é próximo, eu vou ficar aqui, vou ficar lá, vou ficar, né, vou andando ali. E o João falou, cara, ao invés de você pegar um profissional desse e formar ele para ser da sua empresa, depois ele vai sair, você, com um chefe renomado, com tradição, que é o que vocês têm, né, você tem uma cozinha ali extremamente renomada, com toda uma tradição, ao invés de você pagar para formar, você vai gastar para formar esses profissionais, por que você não cobra? Porque você tem qualidade, você tem tradição e você vai estar formando profissionais, que foi o que o João falou. Você vai estar fazendo uma escola de profissionais. E, eu estou abrindo concorrência para mim? Não. Você, sua tradição está ali e ninguém vai te substituir. Pelo contrário, se ela quer usar essa mesma mão de obra, eles podem ela tem um nona para expansão, aí ela vai expandir essa mão de obra para ser direcionada para algo que, de fato, ganhe expansão. Né? Para algo próprio que possa expandir. E aí você gera um motor 2 do seu negócio ali, que legal. É um Parabéns pela ideia. Eu acho que vocês têm, assim, tem todo o know-how, tem toda a credibilidade. O selo de Liana, sem dúvida, vai validar esse profissional em qualquer ambiente, né? Então, esse aqui é um baita business para você. Eu ainda não tinha visto ele como business. Analisa dessa forma. Minha necessidade é tamanha que eu tô mais assim para... O que é que eu sinto hoje? Que, infelizmente, nossos funcionários, muitos chegam e não pensam em crescer, não. Entendeu? Então não tem aquela ambição até onde eu vou chegar. São raríssimos. Porque pra gente é normal. A gente pensa em o que é que eu vou fazer hoje, o que é que eu vou fazer amanhã, eu vou crescer, vou criar isso, né? Vou fazer aquilo. E eles não. Então, tipo assim, eu sinto que muitos eu sou auxiliar de cozinha, você é auxiliar de cozinha a vida inteira. E eu fico, meu Deus,
Mas você vai de cozinha a vida inteira? Não. Entendeu? Você pode ser cozinheiro, pô, mas precisa correr atrás. Pode ser um chefe, pode ser um subcozinheiro, né? Eu digo cozinheiro que é o próximo nível. Sim, né? sim. O resto vai ainda. Depende dele. Então, por isso que E tem gente que eu comecei a conversar. Guido falou pra mim, Lara, a gente precisa conversar com todo mundo. Pra entender, porque às vezes a gente não sabe o que tá passando na cabeça da pessoa. Se ele quer crescer ou se ele não quer mesmo. Se ele não quer ser nada com cozinha, mas tá aqui só porque precisa do salário dele. Então, mas quem quer crescer, a gente tem que botar pra crescer. Perfeito. Então, eu sou de pessoas, de nós dois, né? Então eu falei, tá bom, Guido, eu vou tentar conversar com todos. Até hoje eu não consegui todos. Mas acho que eu já conversei com metade. Da metade que eu conversei, é muito nítido os que você vê que não vai pra lugar nenhum. De percepção de vida mesmo, que não quer mais nada do que aquilo. Então, eu vou botar esforço nessa pessoa, não dá pra botar. Né? E eu também preciso de auxiliar, que filho só auxiliar. Normal. Cada um no seu quadrado, né? E na empresa você vai ter todo tipo de colaborador, né? Você vai ter aquele colaborador que ele está extremamente satisfeito no que ele está fazendo e que está fazendo bem. E, de fato, você não precisa que ele faça mais, você precisa que ele faça o básico muito bem feito. Sim. Né? Você tem aquele profissional que quer crescer, mas também não quer vir a se tornar um cozinheiro ou um chefe super renomado. E você vai ter o profissional que, de fato, quer crescer. E a importância que o Guido trouxe de você identificar esses profissionais é justamente para você saber aonde colocar o esforço correto. Exatamente. Não que você não vai dar o treinamento para o que não quer crescer, mas você vai dar um treinamento para ele continuar entregando o que ele faz muito bem feito. Dá o treinamento certo à pessoa certa. É isso aí. Então, a gente está nessa fase. Estamos engatinhando nessa fase, entendeu? Então, fizemos o processo de cada cargo, e a conversa com cada um. E agora eu peguei 3 cases de auxiliares para eu tomar conta, para acompanhar, para virar cozinheiro. Aí eu botei a meta. Eu falei, eu quero vocês cozinheiros do Salvador Shopping, que vai inaugurar agora, março, abril. Quero ver vocês lá. Aí eles estão empolgadíssimos. Então, vários eu sei que não dá. Então, eles eu sei que dá, né? Então, aí teve um desses que me disse assim, mas eu não achei que você estava olhando para mim, minha patroa. Eu não sabia que eu podia ser promovida, não. Eu falei, claro que pode, pô. Se eu tenho o chefe de cozinha meu, um dos chefes de cozinha nossos, ele começou com serviços gerais, entendeu? Então, tá aí, foi maceiro, foi açougueiro, e foi crescendo, foi conhecendo tudo. Eu falei, você vai ser chefe, você sabe tudo, entendeu? Aí, não, mas eu não tenho curso, eu não sei nada. Ele nem gosta de massa. Ele não gosta da comida que ele faz. Ele segue as receitas muito bem. E segue muito bem feito. O que eu preciso é isso. Aqui no Juliano, a gente precisa muito mais de alguém que siga perfeitamente isso do que alguém que chegue para criar e fazer e acontecer, entendeu? Então, é um perfil também diferente, né? Tem vários lugares que isso não daria certo. Sim. Mas é isso. Estamos engateando aí nos processos, nas coisas. Gostei desse futuro aí. É um futuro promissor, né? Esse futuro presente que ela tá falando que não tá, já tá tudo traçado. Já tem negócio, sai de business sem saber que tem, ou não quis acreditar ainda, mas eu acho que você tem um bom negócio na mão. Mas uma coisa que você falou que é interessante vocês hoje fazem toda a produção, é isso do Diliana? A massa é feita lá no Diliana, a parte do açougue, conta um pouco pra gente isso aí. Tudo. Sobremesa, tudo. E como é esse desafio aí de gerenciar tudo isso? É por isso que é um desafio enorme. E por isso que eu sou mais ansiosa em expandir. Porque começa a expandir, você começa a não ter controle sobre tudo, né? Lógico. E aí começa a entrar com funcionário novo. Aí essa semana teve um problema em um prato. Eu pensei automaticamente, deve ter sido algum cozinheiro novo. Pode até não ter sido. Mas muita gente nova, aí você fica com medo de perder um pouco a qualidade, né? Então, contanto que eu tô mesclando as equipes. Eu falei, gente, os chefes estão para me matar. Falei, a equipe de todo mundo vai sofrer um pouquinho, porque eu não vou formar uma equipe nova pro Salvador Shopping. Eu vou mesclar todo mundo. Eu vou tirar um do Cidade Jardim, eu vou tirar vários da Undina, eu vou tirar alguns do Itaigara, entendeu? A gente vai fazer uma mescla bem grande para poder o Salvador Shopping também não entrar prejudicado. Então, tem que estar... Essa parte aí que vai dar certo, Cleber, tem que estar presente. Não tem como. Tem que estar ali dentro, né? Tem que estar ali dentro. Tem que ver a qualidade, entendeu? Se não estiver dentro, tem que criar ferramentas para poder estar tá monitorando ali, sendo avisado, que é o que a gente faz com os QR Codes, com funcionários também passando nas mesas. Então, a gente tem uma equipe de marketing que eu peço para elas passarem nas mesas, de eventos também. A supervisora de eventos, a gente pede para ela passar nas mesas. Porque às vezes a pessoa vê alguém que não é garçonete, aí se sente mais à vontade de fazer uma crítica, um elogio, uma sugestão, entendeu? Mas é isso. No meu Instagram eu recebo bastante coisa também. No direct, problemas e elogios bastante.
Problemas, ainda bem que não é bastante. Mas quando eu recebo, eu acho ótimo. Vem no direct e fala assim, eu sei que você tem muito cuidado com o seu negócio e tal, mas aconteceu isso comigo. Eu acho ótimo quando isso acontece. Porque dá a oportunidade de resolver na raiz ali, né? Melhor do que ele falar mal para outro ou deixar amigo, de ser cliente. Né? Ou deixar de ser cliente, exatamente. E ouvir eu tive um problema hoje em dia por conta de um pagamento de algo extra. Que a pessoa... R$4,90. Que a cliente se indignou de pagar. Que hoje em dia é normal em muito restaurante. Até o sumo de limão foi um problema na época. Que era sempre de graça, só que virou uma febre você tomar sumo de limão. Aí começou a cobrar R$1, o cliente se sentia, meu Deus, cobrando por um sumo de limão. Então são coisas que você tem que contornar e avaliar. O que vale a pena cobrar, o que vale a pena tirar mesmo de não cobrar, o que vale a pena ensinar o cliente que tem que cobrar, né? Mas aí só estando presente mesmo, entendeu? Não, você está presente, ouvir o cliente, né? Uma reclamação, ouvir um elogio, ouvir um desejo ali para gerar um novo negócio, salva negócio. Né? Você vê no caso de vocês, por ir ouvindo a demanda dos clientes, ouvindo a mudança do mercado, você começou a atender, mesmo indo contra uma tradição de sua avó, né? Que foi fazer o delivery, né? Você criar uma outra unidade, né? E você insistir nisso, salvou o negócio no momento da pandemia. Dali geraram outros novos negócios, né? Então, você vê como isso é importante para que você vá crescendo o negócio, crescendo a tradição. E como você falou, poxa, quando a gente perguntou lá, qual foi a decisão mais acertada? Foi a mudança de gestão. Isso é importante, né? Porque você tem tradição, você tem já aquilo ali, mas como você falou, poxa, minha avó era muito boa naquilo, na cozinha, minha avó preparava muito bem as coisas, mas não tinha profissionalização, não tinha gestão, e a gente entrar e trazer o novo, né? E isso faz com que respeitar o negócio... tudo que ela fazia de bom. Você respeitou a tradição, você respeita o legado, né? E você está se adequando ao novo, você está inovando, você está trazendo o que o mercado precisa nesse momento, né? Isso eu acho que vai fazer, como o João falou, teve uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, que foi uma virada de chave grande também recente, que eu nem sei se vocês já foram lá depois disso. Nós fizemos um rebranding da marca. Bacana. Então a gente contratou uma empresa excelente para fazer realmente novas personas, para a gente agregar um público mais jovem, que a gente sentia assim, somos jovens fazendo muitas coisas, mas o público continua o mesmo, né? Então a gente queria trazer um público mais jovem um pouco, e não só o jovem que vai com a família no domingo, né? Então assim, nós todos, nós éramos... Vocês são clientes do Diliana, mas talvez só iam com suas famílias. Isso. Então, a gente queria que passasse vocês irem com sua esposa, né? Com sua família. Então, com a nova geração, né? Com a nova geração. E não dependendo dos avós irem, dos pais irem, entendeu? Então, nós fizemos um trabalho também, eu e Guido, de rebranding mesmo da marca, de reposicionamento, de como abordar isso, né? A linguagem interna, externa, a digital. Então, isso tudo fez parte também, isso tudo foi ano passado. Ano passado? 2023. Né? 2023. Nós fizemos esse rebrand que foi muito importante e que serviu de base para o Diliana Express já entrou, já feito, entendeu? E você vê que vocês estão se adaptando, né? Porque o trabalho da rede social é bacana, a gente acompanha lá o que você faz, né? Então esse rebrand, né, é muito importante. Agora sim, eu queria ouvir de você, né, depois de todos esses pontos que você trouxe, os desafios, as conquistas, né? Um momento mais reflexivo, né? De saber o seguinte, qual o conselho que você daria, né? Para outras empresas familiares ou outras pessoas que estão começando essa transição ou que ainda está nesse processo, ainda não tem uma sucessão e precisa preparar, né? O que você dá de conselho para quem está passando por isso? Eu acho que tem que fazer uma imersão no negócio, entendeu? Sem querer... ter resultado, não pode pensar em resultado em primeiro lugar. Acho que primeiro tem que entender. Tem até muitas amigas falam comigo, eu queria empreender, quero sua ajuda. Eu nem sou a pessoa que incentivo tanto, porque eu sei que tem que ter muito perfil para empreender. Né? O pessoal acha que você é dono de empresa, é fácil. É vida boa, né? Era muito melhor quando eu trabalhava na Ambev, desligava a chavinha e ninguem me ligava depois daquele horário. O horário foi embora. Por um lado, né? Quando você é dono de negócio, não tem isso. Qualquer momento posso receber uma ligação, pode alguma coisa acontecer. Então, meu maior conselho é primeiro entender, né? E cair para dentro, digamos assim, fazer uma imersão no negócio para ver se é aquilo mesmo que você quer, entendeu?
Eu acho que é muito importante. Foi isso que aconteceu comigo. E talvez no início, se eu não visse que não era aquilo, dava tempo até de eu voltar para a executiva e tudo, entendeu? Para seguir seu rumo, né? Seguir seu caminho. Eu acho que além de ter a teoria, né? Estudar, conhecer do mercado, é você entender na prática. Porque não substitui de jeito nenhum. A gente sabe bem disso, né? A gente formou em administração, a gente empreendeu, tá aqui, e a prática realmente... É outra coisa. Você pegar o que a gente aprendeu no curso, óbvio, serviu de base, mas o que você faz na prática, o que aplica, é completamente diferente. Completamente diferente. E lidar com pessoas, eu acho que é o maior desafio. Eu quero acrescentar uma das coisas que ela transpareceu isso desde o início, mas é mais difícil ela falar. Mas, assim, um ponto que eu percebi em Lara e Guido quando decidiram fazer essa transição, né, de sucessão, foi a humildade de ouvir, né, até hoje, né, de entender que eles não sabem tudo, apesar de ser uma nova geração que tem mais acesso à informação, eles até hoje estão ouvindo a nona, né? Estão ouvindo os pais, estão ouvindo os clientes. E isso acho que assim, é uma característica importante, importantíssima para qualquer sucessor, empreendedor. Para o empreendedor, de fato, mas assim, quando a gente fala de sucessor, o sucessor, às vezes, ele já foi preparado para ser melhor do que o fundador, né? Ele já vem com a educação a mais. Hoje eu invisto em minhas filhas para que elas sejam melhores do que eu. Então, nossos pais, eles investiram na gente para que a gente fosse melhor do que eles profissionalmente, como pessoas. Por quê? Porque você pega tudo que você viveu, todas as suas experiências, projeta isso agora na sua sucessão. Então, com isso, às vezes, os filhos, a nova geração, a sucessão, acha que sabe mais do que a sucessão que está passando ali o bastão, né? Então, eu identifiquei isso assim como uma característica ambos, né? De saber ouvir, de ser humilde, e eu acrescentaria para qualquer outro sucessor. Sabe uma coisa também importante que você falou agora, que é tão importante quanto, é você admitir quando você erra. Porque a gente erra muito. Então, por exemplo, eu errei uma época, e você vê que eu errei para um negócio e acertei para o outro. No Diliana, não sei se vocês lembram, quando eu comecei o delivery, eu queria inovar e ser prêmio em tudo. Eu coloquei a embalagem de papel, verde escura, com a logo dourada e de papel. Eu falei, gente, muito melhor, eu tô sendo, né, sustentável, sair do isopor, blá, 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 blá. Eu gastei horrores. Foi assim, o maior boleto que eu paguei do Diliana. Que eu falei, com essa embalagem. Foi com essa embalagem. Eu falei, tem que fechar, né? Não sei, 15 mil, 18 mil mínimo. Gente, eu fiz 3 tamanhos. Então, tipo assim, foi um investimento da virada de chave do delivery. Mas na prática, não deu certo. Não funciona. Porque o cliente do Diliana quer comer quente. Ele não quer a caixa bonita. Ele não quer a logo dourada, entendeu? Ele não quer o sustentável. Alguns sim. Que aí quando fala, isso aí eu tenho que reconsiderar. Eu falo, ó, desculpe, nós já tivemos embalagem de papel. Ainda tem críticas até hoje a isso, porque realmente eu mesmo não escolheria o isopor de primeira. Mas o isopor é o que vem quente, entendeu? O cliente de Juliana quer comida que chegue quente. Já o Noni, não. Nunca tive uma crítica no Noni. E o Noni é papel, entendeu? Então você identificar e falar assim, gente, eu errei nisso aqui. Eu não vou mais comprar embalagem de papel pro Juliana. E o Noni eu vou testar, porque eu acho que o Noni é jovem, é outra pegada, é outro público que vai consumir isso daqui, entendeu? Então, acho que isso também é uma característica que nós dois temos, de identificar quando erra e querer consertar rápido, sabe? Isso é importante para quem estiver começando também. Não é porque assim, eu sustentei isso, eu tenho que sustentar até o final. Eu não posso dar o braço a torcer. O ego que não dá certo. O ego acaba com qualquer coisa, se você não tiver cuidado, e né? Principalmente na empresa familiar, né? Que você está envolvendo ali emoções, você está envolvendo laço familiar, você envolve toda uma proximidade que é muito mais fácil um falar pro outro até coisas que venham a magoar, né? E aí venham a ruir essa estrutura. E você ter essa humildade, saber ouvir e entender, como o João falou, poxa, tem essa pessoa aqui que é de tradição, que já tem muito mais experiência que eu tô vindo com algo de inovação, mas eu tenho que ouvir e alinhar isso muito bem, né? Então, é muito importante. A gente vai caminhando aqui para o final, mas eu queria fazer uma pergunta, acho que muito importante para você. Qual, né, o legado que Lara quer deixar? Porque Dona Liana
tá deixando aí um legado incrível em vocês. Qual que é o legado que Lara quer deixar para as próximas gerações? Pergunta difícil. Mas eu acho que é um conjunto. Eu acho... Qual o legado que eu quero deixar? Eu tenho pra mim, assim, tudo que eu entro pra fazer, eu quero fazer bem feito. Eu não acho que eu sou a melhor em nada que eu faça. Então, eu não busco ser a melhor. Mas eu busco fazer bem feito. Dar o meu melhor. Uhum. Então, quando eu tenho nem gosto de dizer o melhor restaurante, eu sou o melhor... Não, mas é o melhor que eu posso fazer. Então, eu escuto isso muito também de clientes, de amigas, né? De amigos. Diz assim, tudo que você entra pra fazer, você bota seu sangue ali e faz bem. Eu faço, o que eu faço querendo fazer. Eu quero fazendo dar certo. Uhum. Então, o legado que... Não sei se seria essa a resposta. Mas eu acho que o meu legado é mais esse, entendeu? Entrar para fazer o seu melhor. Uhum. É o que eu faço em todas as unidades, né? Em tudo que eu trabalho. E na minha família também, no meu lado pessoal. É tentar dar o meu melhor sempre. Eu acho que o meu legado para os meus funcionários é esse. Eles veem que eu estou dando o meu melhor. Eles têm admiração por mim. Porque me veem ali trabalhando, lutando, sofrendo, né? Comemorando, celebrando. Eu faço tudo com eles. E eu acho que seria isso. Muito boa. Não sei se a resposta é essa. Foi ótima. Foi ótima a resposta, sem dúvida. Agora eu vou fazer aqui, né, dessa conversa que a gente tirou alguns pontos, algumas lições, né, que eu acho que dentro dessa jornada aí foram muito importantes para o que é o Diliana, para esse processo de transição, como o João falou, e alguns que eu pude pegar aqui, né, da nossa conversa. Eu acho que para vocês ouvir o cliente, né, foi algo que manteve o negócio, que trouxe novas transformações para o negócio e expansão, né? Então, dali vocês captaram muitas coisas e conseguiram se diferenciar numa pandemia, sobreviver. Uhum. Outro é a questão do processo de sucessão, né? Que a gente falou agora, que é você conseguir manter a tradição frente a uma inovação que vinha. Sim. Né? E você conseguir permear por isso aí, eu acho que é um ponto que a gente tem que trazer para quem está acompanhando a gente. A questão da humildade, em conhecer, né, e em ouvir, na verdade, quem tem mais experiência de tempo no negócio, né, e um outro é conhecer bem do negócio, né, como você falou, conhecer todas as áreas do negócio, porque eu acho que você só consegue trazer qualidade para seus clientes, trazer qualidade de processo, manter o seu negócio como ele é, porque você conhece muito bem cada área do seu negócio, né? Como você falou, no seu processo de sucessão, quando você entrou, você ficou em cada área da empresa, você foi um trainee. E esse é um processo que, assim, empresas que têm um processo de sucessão muito bem estabelecido, eles fazem isso, né? Então, vocês fizeram isso mesmo sem ter um processo muito bem estabelecido de sucessão, algo formalizado, mas vocês seguiram esse passo a passo, fizeram um programa de trainee dentro do Diliana com você. Provavelmente o Guido também, ele, né, veio dentro dessa linha. E eu acho que esses são pontos que são pontos importantes para complemento. Sucesso aí, né, da empresa familiar. E você conhecer do seu negócio é o que lhe dá mais respeito perante o funcionário também. Uhum. Então, quando você não entende, o funcionário às vezes escuta você, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Principalmente se for um funcionário que vem de lá antes porque de você, eu né? tenho funcionários, alguns que me viram nascer. Muitos que me viram pequena. Pequena, tipo, 5 anos, entendeu? Eu ia falar, essa menina vai... Você virar isso de você hoje ser proprietária e mandar ou desmandar, entendeu? Então, o que eu sinto que todo mundo lá me respeita porque eu entendo do que eu tô falando, entendeu? Senão, por exemplo, se eu não entendesse nada de cozinha, não tivesse ido pra cozinha, como é que eu ia ter uma conversa com um auxiliar, com um cozinheiro ou com um chefe, entendeu? Então você precisa entender, por isso que eu digo, pra ver se você quer, você precisa entender mesmo. Entrar ali, sei lá, fazer um teste, quando alguém quer empreender e ter um emprego fixo, eu nunca mando sai e vai empreender, não, faça os dois. Se mate um tempo, entendeu? Faça um de noite, um de dia, um de madrugada, você estuda pro próximo, porque nem sempre aquilo ali vai dar certo, nem sempre você idealiza uma coisa de uma empresa, né? Do empreender, e não é nada daquilo na prática. Então, acho que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, até ver o que você quer e largar e seguir o caminho, entendeu? E é importante que você trouxe, porque eu acho que a gente já viveu isso, né? E eu já ouvi em muitos lugares pelo qual eu passei, na consultoria, empresas familiares, e eu vejo colaboradores falando isso. O que é que esse
pentelho, o que é que essa criança quer vir falar comigo aqui, me dá ordem se ele não sabe nem o que tá fazendo. Exatamente. Né? Então, esse é um ponto importante, acho que para você ganhar justamente o respeito e a autoridade dos colaboradores que estão com você ali, como líder, né? Você como líder poder passar isso. Eu acho isso super importante. É essencial. Alguém tem que entender. Não é todo sócio que tem Guido, por exemplo, ele não entende de cozinha. Mas ele entende de diversas outras coisas que eu não entendo. Então, alguém tem que entender de tudo, entendeu? Exato. Ou que seja um complemento. Aquilo ali Guido entende, aquilo aqui eu entendo. Mas não dá para você largar uma área, né, terceirizando assim. Não dá. A matriz você tem que entender. Maravilha. Maravilha. Clara, muito obrigado. Bom. Sua história foi maravilhosa. A gente agradece aqui sua presença no nosso podcast. Eu que agradeço, desejo muito sucesso. Vamos conversar, né, João? Obrigado. Sobre o side business. Não, aqui eu já... Conta com a gente. Aqui, depois que a gente desligar aqui, acho que ainda tem mais assunto aqui. Tem mais uma hora de papo, né? Tem algumas ideias. Então, para quem curtiu, deixa lá seu like, né? Compartilha. Se inscreve no canal no YouTube também, né? Para que a gente possa estar compartilhando ainda mais conhecimento, compartilhando mais histórias como essa, né? Acho que a jornada conecta muito, né? Então foi muito bom ouvir a história da sua família, a sua história e poder ter aqui uma amiga de faculdade, né? Que às vezes a nossa rotina corrida aí deixa um pouco distante, mas hoje a gente pode estar próximo. Você vindo aqui participar desse novo projeto nosso aí. E além das nossas redes sociais, sigam a do Diliana, Lara, Nona, a gente vai Piadinha, colocar todas. Diliana Express. Obrigado, e Lara Alegro, né? Como também no Instagram. E você compartilha muita coisa legal lá também. Continua compartilhando, né? Continuo. Então, vamos lá. Eu compartilho hoje mais o lado pessoal até do que o empresarial, né? Maravilha, importantíssimo. Mas às vezes um mix de tudo. Obrigado. Obrigada Até a a todos. próxima.